Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, terceira temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio Luciano Gasparini, do Viver Bem Portugal, Tours e Transfer. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando do programa, especialmente pelo que tu, Alexandra Gomide, já representa para os brasileiros. Eu que agradeço. Obrigada. Em função das informações que prestaste já para todos que puderam vir. Eu tive a experiência de receber muitas pessoas aqui indicadas que tiveram a possibilidade de acompanhar o canal enquanto estavam no Brasil. Então isso é muito, acho que imagino que seja muito gratificante para ti. Às vezes não conseguiu nem mensurar as informações que nós passamos para o Brasil e o quanto que as pessoas consomem isso. Então, nesse sentido, é muito gratificante para mim poder estar... Obrigada. Até reverteu aqui. Bom, Luciano, eu vou pedir para a gente começar essa prosa de hoje falando um pouquinho da sua chegada. Tem quanto tempo que você está aqui em Portugal? Eu cheguei em Portugal já faz 4 anos. Cheguei em setembro de 2016. E a forma legal que eu encontrei de ingressar em Portugal foi através do mestrado, né? Então você veio para fazer o mestrado. Eu sou jornalista e me inscrevi no mestrado na área do desporto, né? E ingressei em Portugal dessa forma. E aí identifiquei esse nicho de mercado que os brasileiros estavam chegando, adquiri uma van, né, com uma carrinha, como eles chamam aqui, e comecei a oferecer esse serviço porque eu precisei dele em dezembro de 2016. Porque a minha esposa esperou terminar o ano letivo no Brasil, em dezembro, e aí depois veio com os filhos, né? Terminou o ano escolar, daí ela veio em dezembro. E eu precisei desse serviço, porque eu tive que buscá-los em Lisboa. E eu não tinha carro naquela oportunidade. Em 2016 não tinha nem tantas opções. Exatamente, assim, né? Eu procurei na internet, não encontrei assim, ninguém que me transmitisse confiança, que fosse regulamentado. E acabei indo com um carro particular que foi insuficiente, na verdade, para trazer a bagagem toda, a esposa, os filhos e a cachorrinha que nós também trouxemos. Que esse é um serviço que nós também temos de trazer e receber os animais aqui. Perfeito. Então, na verdade, você veio para cá para estudar. A intenção não era nem investir necessariamente na área de turismo, na área de transfer. Na verdade, nunca... Foi uma percepção que vocês tiveram já aqui no local. Na verdade, o mestrado foi um pretexto para eu vir legal para Portugal. Estar legalmente aqui. Eu já tinha o propósito de morar, porque nós somos de Porto Alegre, pelo meu sotaque, já deve perceber que eu sou... assim... E a minha esposa foi assaltada em Porto Alegre em 2 oportunidades, e eu era funcionário público lá, inclusive, havia 16 anos. Então foi uma decisão bastante difícil, mas nós buscávamos qualidade de vida, o que acabamos encontrando aqui. Mas aí vem esse segundo ponto, que é quando se chega a questão mesmo de subsistência. Não encontrei nada na minha atividade profissional que valesse a pena financeiramente e identifiquei esse nicho de mercado, como eu falei, e comecei a trabalhar nesse segmento. Deu muito certo, que as pessoas gostam e vão indicando, e é um serviço que realmente... Porque é um serviço muito boca a boca, né? Na verdade, a pessoa utiliza o serviço e, se gostar, ela repassa essa informação. Eu acho, imagino inclusive, que vocês grande parte da sua clientela deva vir por indicação. E eu acho, inclusive, o seguinte, o brasileiro tem muito essa coisa da informalidade, né? Essa é uma característica do brasileiro. Eu acho que pela insegurança que se vive no Brasil, às vezes vai à internet, mas tu não tem o contato pessoal com a pessoa, tu não sabe o que realmente ela está vendendo, o que ela pode oferecer. Então o brasileiro, eu acho que por essa segurança, acaba buscando pelo contato pessoal, por indicações. Então eu diria hoje... Tem uma certa referência, né? Eu diria hoje que 99% do meu público é através de indicações, de grupos, através de pessoas que já utilizaram o serviço. Perfeito. Então essa seria E Luciana, me conta uma coisa. Antes da pandemia, como é que vinha o negócio? Muito bem, né? Na verdade, porque estava bem aquecido. Na verdade, eu comecei, naquele momento, como se começa sempre, não tinha o domínio completo da atividade. Você mudou, é uma área totalmente nova. Totalmente diferente, mas eu acho que aquela coisa da essência, de receber bem, de gostar de dirigir, eu tinha, né? Então eu começa a desenvolver outras competências, que é aquela questão de controlar o voo, de saber a questão de recepção das bagagens, de animais,
a questão da legislação, né? A gente vai se apropriando e aí a gente vai evoluindo dentro da atividade profissional. Pelo público que eu trabalho muito com o grupo do D7, que é o grupo de aposentados. Então é um público que chega, se instala e depois tem outras demandas, que é a demanda por exemplo, de mobiliar o imóvel, de querer, você dá todo esse de querer suporte. passear. Então é assim, ó, quando tem disponibilidade na agenda, porque o pessoal começou, Luciano, busca para mim no IKEA um móvel e tal, e aí eu comecei a buscar. Eu disse, ó, nos dias tais e tais eu tenho disponibilidade, não é a minha atividade preferencial, eu faço tours e transfers, mas... Na verdade, você foi aproveitando as oportunidades de negócio que foram surgindo. Exatamente, e isso foram gerando outras demandas. Eu já estava agora, antes da pandemia, inclusive fazendo excursões com autocarros, né? Eu fazia locação de autocarros em empresas regulamentadas, me responsabilizava pela parte de montagem do roteiro, de administração da viagem, de contatos com restaurantes, com a prestação de serviço no destino, e estava indo muito bem. Só que aí veio a pandemia e mudou completamente o cenário para todos, né? Para todo mundo. Não só para nós. E já falando então na pandemia, durante o confinamento deve ter sido complicado, né? No seu segmento as pessoas não podiam circular. Na verdade... Como é que vocês ficaram? Na verdade, entramos muito fragilizados, como eu brinco, né? Como eu gosto de dizer, entramos fragilizados, iniciamos fragilizados, e eu me senti que eu terminei muito fortalecido pelo seguinte: eu consegui passar esses 3 meses praticamente sem renda, então isso me deu uma fortaleza, uma convicção de que eu consigo permanecer aqui, mesmo com as dificuldades, porque nós passamos esse período de 3 meses quase sem rendimentos, porque eu dependo muito desse movimento migratório dos brasileiros, né? Praticamente 100% da minha atividade é direcionado aos brasileiros. Ao seu público maior, então, é a própria comunidade brasileira? Eu vim agora expandindo, fazendo parcerias com a Universidade do Porto, por eu ter estudado lá. É porque você vive no Porto? Eu moro na região do Porto, em Vila Nova de Gaia, né? Sim. Mas eu fiz muito contato na universidade, em função do mestrado, e já tinha estabelecido algumas parcerias e estava começando a receber estudantes internacionais para fazer o Erasmus, para fazer intercâmbios, para participar de eventos e congressos. Então eu já estava começando a diversificar muito o meu segmento, o que é bom, porque não ficamos dependentes de uma só área. Exatamente, pode ser momentâneo, né? Só que aí veio tudo isso que atingiu todas as áreas, na verdade. Porque, inclusive, o próprio segmento dos aposentados, esse segmento de buscar mobiliário, de fazer esse movimento interno de passeios, caiu muito em função da desvalorização do real, né? Exatamente. Agora 6, 7 por 1, as pessoas estão muito cautelosas em consumir. Eu vejo que as pessoas estão começando a sair, estão começando a voltar à sua rotina normal, mas ainda estão muito cautelosas em relação ao consumo, né? Pois é, falando nessa volta aí, como é que está sendo profissionalmente para você essa retomada? Na verdade, assim, como eu sou... É uma empresa familiar, pequena, então a gente acaba sempre muito envolvido com a operacionalização e não tem muito tempo para gestão, né? Então, eu agora aproveitei esse período de 3 meses para estabelecer parcerias, para montar um planejamento estratégico, direcionar para, de repente, outras atividades, para não ficar tão dependente. Então, isso serviu para isso. Acabei fazendo curso de formação no Turismo de Portugal, né? Agora nós temos o selo Clean Safe. A gente está também se cadastrando para obter formas de financiamento para expansão, que é o Turismo de Portugal está oferecendo para as pessoas que são regulamentadas em função dessa crise, porque agora tem que fomentar, né? Incentivar a questão do turismo novamente, principalmente para o turismo interno agora, né? Tem um foco muito grande para o turismo interno. E aí a questão do transfer, direcionando para a questão do transfer, eu tive também um movimento muito particular, que foi a questão a lei da oferta e da procura, né? Como os imóveis baixaram o valor, tinha inflacionado muito antes da pandemia, né? Nós vínhamos de valores muito elevados dos imóveis e baixou porque a oferta não é tão grande. Então começou um movimento migratório de brasileiros dentro de Portugal aqui, querendo sair de um troca de imóvel. E aí eu comecei a fazer isso também, bagagem, pequenas mudanças. Então eu consegui me inserir também. Mais uma vez aproveitou a oportunidade, o momento.
Então, isso foi um movimento muito interessante que aconteceu. Né? E, inclusive, muitos brasileiros retornando para o Brasil. Pois é, isso que eu ia falar. Foi uma coisa... Eu imagino que grande parte da sua movimentação hoje é justamente fazendo o caminho inverso, né? Antes você trazia, agora você está levando. Triste, né? Isso, na verdade, eu sou uma pessoa assim que eu me envolvo muito emocionalmente com os clientes, né? Porque eu tenho um período pré-viagem, porque as pessoas fazem contato comigo a partir do contato. Ali já começa E ali começa, eles querem saber da minha experiência, o que o serviço oferece. E aí eles já sabem que eu tenho filhos, como é que foi na escola? E aí eu digo que fiz um mestrado, e como é que foi? Eu também estou indo para o mestrado. Então tu começa a ter um envolvimento emocional com os clientes. E eles começam a se abrir também, contar histórias, motivações que os trazem aqui. E aí a gente acaba se envolvendo emocionalmente, sabe? Cada vinda é uma história diferente. E você recebe justamente naquele momento da chegada, quer dizer, aquele momento que está cheio de sonhos. Exato. E aí, cheio de planos. Fazer esse trabalho agora, reverso, não deve ser muito fácil. Tem casos e casos. Tem pessoas que vão satisfeitas, às vezes tiveram uma experiência aqui que não foi muito positiva. Às vezes as pessoas vêm sem planejamento, né? Planejamento financeiro, planejamento logístico. E aí, para quem vem planejado, como eu, como tu, já é difícil. Né? É uma luta, né? A gente tem um recomeço aqui, às vezes tem que se inserir em outras áreas. E imagina para quem vem sem planejamento, com pouco dinheiro. Então tem muitas pessoas que retornam frustradas, que não conseguiram se estabelecer. Mas tem aquelas que estavam muito felizes aqui, que se veem frustradas porque elas... Deve ser mais difícil. Então, praticamente assim, a ida para o aeroporto ela é praticamente fúnebre. Ela fica aquele sentimento, às vezes, pessoas chorando, crianças chorando, que não queriam ir. É uma coisa realmente muito triste. E eu fico muito sentido ali, aquele primeiro, segundo dia. Eu vivi toda a expectativa do cliente na chegada, os sonhos. Muitos eu ajudei a transpor algumas dificuldades. Fiz, às vezes, mudanças de um imóvel para outro, recebi familiares, fizemos passeios juntos. Então a gente começa a construir uma história e daqui a pouco... De repente vê. Mas são coisas, né, que isso é uma coisa importante para quem vem do Brasil, tá realmente preparado também para isso. Porque eu noto que as pessoas vêm, elas só pensam na parte positiva, né? Elas não pensam que pode ter frustrações, que podem ter coisas que realmente não dão certo. E vão ter, umas em maior dimensão, outras menos. Mas vão acontecer, sempre vão ter os percalços. Com certeza. Eu coloquei aqui, Luciano, olha, vocês têm o Registro Nacional de Agentes de Animação Turística. Exato. E eu vi que vocês já receberam o selo Client Safe. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é o significado desse selo, até para entender o porquê desse convite que nós fizemos a você para estar aqui com a gente hoje, da importância dessa regulamentação e desse selo que lhes foi concedido. Na verdade, assim, Portugal está com uma grande campanha de retomada do turismo e de retomada desse movimento migratório. E um dos alicerces que o turismo de Portugal entende é a transmissão da confiança para as pessoas. E uma das coisas que transmite confiança é essa questão da higiene e da segurança nesse momento de pandemia. Exatamente. Então foi uma das linhas que o Turismo de Portugal trabalhou, tentar habilitar todas as pessoas, formar, como eles chamam aqui, né, dar formação, para que as pessoas possam estar habilitadas para receber dentro desse cenário de pandemia. Então o que o Turismo de Portugal fez? Ele abriu turmas de formação. Então tem formação para conseguir esse selo? Tem uma formação, mas ela não foi presencial em função das circunstâncias. Claro. Ela foi online durante 2 dias inteiros de formação, onde foram abordados ali o que é o coronavírus, o que é a doença, a Covid-19, como que ela é transmitida, quais são os sintomas. Primeiro a questão de conhecimento, de conceitual da doença, de onde ela surgiu, toda aquela questão. E depois a questão mesmo de poder tratar e poder receber as pessoas, que é a questão mesmo de higienização do veículo. Nós temos que higienizar o veículo toda vez que é utilizado, principalmente as áreas de manuseio, que é cinto de segurança, as fechaduras, o volante, o câmbio. Então,
tudo isso é necessário que seja higienizado a cada uso. A circulação dentro do veículo não pode ter ninguém do lado do condutor, tá? Só na parte de trás. Está restrito a 2/3 da capacidade do veículo. Como a minha van ela é de 9 lugares, eu só posso levar 5, né? Comigo são 6, que daria 2/3. Então eu tenho capacidade muito reduzida para passeios. Que já é um complicador, né? Para tours, para transfers, na verdade mantém a mesma realidade porque... Na verdade o pessoal usa muito mais para para mala. Eu uso muito a parte de trás para as malas. E também tem a questão de que eu tenho que fazer a higienização das mãos dos passageiros antes. Eu tenho dentro do veículo, eu tenho luvas, tenho máscaras, né? É uso obrigatório de máscara durante a circulação. Eu tenho que circular com os vidros entreabertos, tem que arejar dentro do veículo. E tudo isso são coisas que eu passo antes, ainda quando a pessoa está no Brasil, para ela estar ciente do que ela vai enfrentar como é que vai ser essa chegada, né? Como é que ela vai chegar. E isso eu acho que tem sido bom, porque as pessoas... Tem muitos que se sentem desconfortáveis, não querem utilizar, mas eles entendem que é necessário e acabam, né, cedendo às normas, às regras. O momento é esse e a gente, né, tem que se adaptar. E me fala uma coisa, Luciano, nesse momento, você já falou bastante, falou do transfer, infelizmente o transfer agora está muito um transfer de retorno, mas e os passeios? Porque a gente está em pleno verão. As pessoas, né, querem passear, querem circular. Tem acontecido procura por passeios? Muito baixa a procura, lamentavelmente. Eu acho que muito, como meu público é brasileiro, acho que muito em função da questão financeira. Está todo mundo também receoso, mais, né? Do que receoso com a questão higiênica do que a questão financeira, estão muito mais receosos com a questão financeira do que a higiênica. Exato, porque nós notamos isso nos hábitos na rua, na praia, nos restaurantes, as pessoas já estão mais soltas, mais à vontade, só que não estão consumindo. Está todo mundo segurando mais, né? Por não ter os transfers, eu comecei a tentar gerar alguns pacotes de passeios, não tive sucesso, realmente as pessoas não. Fiz preços bem mais acessíveis, as pessoas não estão consumindo. Isso em pleno verão, né? Então, eu, sinceramente, para efeitos de turismo, estou dando o ano de 2020 perdido. Sim. Sinceramente. Estou começando a trabalhar mesmo com essa questão de movimento interno, de retorno para o Brasil, que ainda está havendo. E também tem uma outra questão, que são os aeroportos. É uma questão muito particular, que o aeroporto do Porto foi fechado. Então eu tinha que me dirigir muitas vezes para Lisboa. Para Lisboa. Nossa, isso aí já é um complicador. Então, aí aumenta muito o custo. Então, os brasileiros que tinham a condição legal de vir, porque as fronteiras para os turistas estavam fechadas. Mas quem ainda já tinha o visto na mão, poderia vir. E alguns arriscaram vir nesse momento. Então, eu fui a Lisboa recebê-los. Mas como eu falei, teve muito esse movimento de retorno para o Brasil, mas a grande maioria para Lisboa, né? Que é onde tinham as saídas. E também tem a questão de muitos têm animais, que aí não também ficou ainda mais restrito. Né? Bom, Luciano, e mesmo com isso tudo, com esse momento difícil que a gente está passando aqui, em todos os segmentos, né? Em todas as áreas, profissionais, pessoais, valeu a pena vir para Portugal? Valeu muito a pena, Alexandre. Eu não me vejo, sinceramente, não me vejo mais no Brasil, né? Eu, para ser sincero, ainda não consegui ir ao Brasil em 4 anos, né? Ainda tenho meu pai lá, com 84 anos. Ele é filho de português, eu consegui a nacionalização através dele. Sim. Então eu tenho o sonho de trazê-lo para cá para conhecer Portugal. Imagina. Então é uma coisa que está muito latente. Estávamos com planos. Pela primeira vez eu estava começando um ano conseguindo juntar dinheiro para os projetos pessoais e profissionais, que era aumentar a frota, poder viajar ao Brasil com a família toda. Infelizmente, em função da pandemia, a gente teve que utilizar todas as reservas, né? Graças a Deus deu para acumular essas reservas. Exatamente. Porque senão teria sido muito complicado. Nós tivemos que usar todas as reservas que nós tínhamos. E eu acho também que serviu para fortalecer as relações de amizade aqui. Porque nós víamos que nós temos muitos amigos dispostos a nos ajudar num momento desse, tanto portugueses, que é as amizades que a gente já construiu, como assim, originalmente eu sou da área do desporto, eu sou um jornalista esportivo. Eu me socializei muito aqui através do desporto, porque meus filhos jogam futebol. Olha! E eu os coloquei num clube perto de casa. Hoje eu sou vice-presidente de comunicação do clube.
Então, eu tenho um carinho muito grande hoje por Portugal, pelas relações que eu construí aqui. Então, não me vejo mais no Brasil. Assim, tenho um carinho ao meu país, o país que eu nasci, que eu amo, que eu queria ver muito próspero, mas eu, para ser bem sincero, eu já perdi as esperanças, assim, pelo menos a curto prazo. E então, nesse momento, estou sendo, assim, digamos, egoísta de pensar só no meu núcleo familiar, de proporcionar que meus filhos tenham qualidade de vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente já passou ali, digamos, a metade da linha. E aí a gente eu estou muito pensando nos filhos, na qualidade de vida, na instrução, na questão educacional, que tem sido maravilhosa para eles. O meu filho mais velho já teve a oportunidade para a Itália, uma visita de estudos, uma escola pública. Olha, o mais novo foi para a França jogar futebol. Essa era uma coisa que me frustrava no Brasil, viajar internamente no Brasil é muito caro. E aqui a gente consegue fazer viagens acessíveis. A gente já foi à Espanha, a gente já foi à França. Então é uma coisa muito legal que me realiza assim como pessoa. Eu me considero muito bem recebido aqui em Portugal. Nós vemos muitos casos assim de pessoas que não são bem acolhidas, mas eu particularmente acho que Portugal nos recebe muito bem pelas circunstâncias todas. Olha, pensem vocês a quantidade de brasileiros que estão chegando aqui e se coloquem no lugar dos portugueses. E eu acho que de maneira geral eles recebem muito bem. Eles gostam da cultura brasileira porque eles consomem muito a cultura brasileira através das novelas, coisas que através da música, coisas que nós não temos no Brasil. Então nós chegamos aqui, é uma cultura totalmente nova para nós e para eles não é. Exatamente. Então, assim, para finalizar essa tua questão, eu estou muito satisfeito com Portugal, me sinto hoje um português, né? Gosto muito, tenho um carinho excepcional aqui por Portugal. E isso eu acho também colabora na prestação de serviço, porque eu tenho esse carinho pelo país e eu quero transmitir para as pessoas que chegam as coisas boas daqui. Mas eu procuro alertar também, que eu acho que isso é uma coisa que eu queria enaltecer também no teu trabalho. Mas então é isso que a gente vai tocar agora. A prosa está deliciosa, mas nós temos que encerrar. E eu vou pedir para encerrar justamente nesse ponto aí. Nós continuamos recebendo mensagens de pessoas que querem vir aqui para Portugal. Que mensagem você deixaria para essa turma? Então tá, pessoal, agora então eu vou falar para o público, né? Mas também enaltecer o trabalho da Alexandra, que eu sempre admirei o trabalho dela, não pela atividade que ela oferece em si, porque outras pessoas também oferecem, mas eu acho que pela responsabilidade que ela encara a informação para quem está aí no Brasil, né? Porque quando a gente está aí no Brasil, eu passei por isso, ela passou por isso, a gente tem uma série de expectativas, a gente tem ansiedade, a gente tem sonhos e a gente planeja, a gente aponta na ponta do lápis, a gente pesquisa. Hoje nós temos muitos lugares que a gente pode pesquisar, que é a internet, que é pessoas que já passaram pela mesma experiência, a gente pode conversar antes. Então, assim, a dica que eu dou é se planejem muito, financeiramente, em termos de logística, questão de qualidade de vida, de clima, porque eu recebo muitas pessoas, Alexandre, que chegaram aqui em Braga, por exemplo, e se depararam com um clima muito diferente daqueles que imaginavam. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade. Eu sou do sul do país, eu me adaptei muito fácil a Portugal, mas eu já trouxe pessoas a Braga que com 1 mês, 2 meses resolveram retornar ao Brasil porque não se adaptaram ao clima, ou às vezes não se adaptaram à ausência da família. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, pensei que eu ia sentir muito, mas eu me adaptei muito bem, eu me senti... Nós começamos a avaliar, a ter outros valores aqui, né? A gente começa a priorizar mesmo a questão da qualidade de vida, que a gente começa a naturalizar com tantas coisas no Brasil, que é a questão de fugir dos assaltos. A gente vive numa questão tão neurótica no Brasil, e aquilo naturaliza de uma forma, e quando a gente chega aqui, a gente estranha uma pessoa que deixa uma bolsa em cima de uma mesa, a gente estranha entrar num banco e não ter porta giratória, a gente estranha poder levantar dinheiro, como eles dizem aqui, no caixa automático na rua. Então são coisas que a gente aprende a valorizar e que eu não conseguiria, eu acho que hoje, viver mais sem, meus filhos vão à vontade para a praia, voltam. Então é isso que eu quero que vocês que estão no Brasil pensem bem, assim, pesar quais as prioridades de vocês. Se querem ganhar dinheiro,
Eu acho que Portugal não é um lugar para se ganhar dinheiro, é um lugar para se viver bem, para se viver qualidade de vida, mas tem que vir de forma planejada, porque, como eu falei anteriormente, mesmo quem vem de forma planejada passa por dificuldade, tem que ter um plano A, plano B, plano C. Eu, por exemplo, meu plano A era vir através da cidadania, o plano B era através de abrir um negócio. E eu não consegui nenhum dos dois, então o meu plano C foi através do mestrado. Então eu acho que isso é uma outra coisa importante, que é vir legal, de forma legal. Tem várias formas de vistos, então tentar se encaixar em uma delas. O governo português está flexibilizando muito a vinda de brasileiros. Então eu sei que a questão da ansiedade, quem está lá quer fugir daquela insegurança, quer vir logo, mas fazem as coisas de forma planejada, venham com tudo, conversem com pessoas que já passaram pela experiência, venham assim, com o máximo possível de informação, porque alguma coisinha vai dar errado. É muito difícil 100% e tem que estar preparado financeiramente e emocionalmente para as coisas não darem certo. E eu acho que isso é o grande segredo. E outra coisa que eu acho que é importante é estarem dispostos a vir para assimilar a cultura portuguesa. Porque eu também vejo muitos brasileiros querendo impor a cultura brasileira aqui. Eu acho que é muito viável fazer as duas coisas. Eu, por exemplo, fiz uma imersão na cultura portuguesa, adoro a comida, a gastronomia, adoro o país, adoro viajar, gosto da música, mas também gosto, tem aquela questão do coração, que é onde a gente construiu as memórias afetivas, e que é no Brasil. Então a gente sente falta do Brasil, das pessoas, e aí a gente acaba se aproximando do público brasileiro. Então é possível fazer as duas coisas, né? Reserva uns momentos para estar com os brasileiros, para falar sobre a música brasileira, sobre futebol, sobre coisas que só nós sabemos, o que nós vivemos, mas também reserve uns momentos para estar com os portugueses, para se inserir e até para colocação no mercado de trabalho. Isso é importante também, porque vir com a mentalidade brasileira e querer impor vai encontrar, eu acho, vai encontrar adversidades, vai encontrar resistência até do povo português. Ninguém gosta de chegar aqui e ver coisas impostas. A gente quer compartilhar, a gente quer trocar experiências, a gente quer... E eu acho que para poder ser bem recebido, nós temos que também mostrar que nós estamos dispostos a ceder. Ok, perfeito. Obrigada, Luciano. De nada, Alexandre. Por hoje ficamos por aqui. Continue nos acompanhando, já deixe seu like e até o próximo programa. Tchau, tchau.